Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo. Meu nome é Samuel Ferrigo e eu vou falar sobre o uso do protocolo IPv6 no Bluetooth. Primeiramente, agradecer a oportunidade de ter Linux, de dar mais essa palestra nesse evento tão importante aí para a disseminação do conhecimento para a comunidade em geral, tá? Então, vamos iniciar a palestra aí. Sobre o Bluetooth, pessoal. Então, o que é o Bluetooth? O Bluetooth é um protocolo relativamente antigo. Ele foi criado em 99. A versão atual de funcionamento dele é a 5.2, a última versão disponível. Essa versão é bem recente, do início de 2020, na pandemia, tá? Antes de chegar à pandemia, ele foi lançado. E para que ele serve? Ele é utilizado para comunicar diversos tipos de dispositivos, de coisas, eu diria assim. Pode ser desde computadores, dispositivos tradicionais como computadores, notebooks, passando por smarts, dispositivos smarts, smartphones, Smart TVs e qualquer outro dispositivo smart que eu possa imaginar. Acessórios diversos, ele é utilizado, seja fone de ouvido, teclado, mouse, caixinha de som, o que a gente puder imaginar, rádio de carro, enfim, vários acessórios. E os wearables também, os vestíveis, também é um protocolo onde ele é utilizado, esses dispositivos que a gente acaba vestindo e que acaba fornecendo algum tipo de comunicação. Apesar de Bluetooth ser um nome só, na verdade, Bluetooth ele refere-se a duas arquiteturas totalmente diferenciadas. E até essa imagem do próprio site do Bluetooth oficial, ele mostra que existem dois padrões Bluetooth. O padrão clássico, que vai até a versão 3.0, certo? E a versão LE, Low Energy, ou seja, de baixo consumo energético, que é a versão 4 e 5. A partir da versão 4, o Bluetooth passa a se chamar Low Energy. Então, na verdade, até a versão 3 é um tipo de Bluetooth, com um tipo de funcionamento. E a partir do 4 e a versão 5 atual, a 5.2, ele é voltado a baixo consumo energético. Tem uma série de diferenças em relação às duas arquiteturas, tá? Essa figura ela simplifica bastante, tá? O Bluetooth clássico, a prioridade dele é o desempenho, é te entregar a confiabilidade e o desempenho. Eu quero ouvir um áudio, eu vou ouvir esse áudio sem problemas, eu vou digitar no teclado, aquele caractere vai ser reproduzido rapidamente no computador, a transição vai ser rápida, sem latência, tá? Enfim, focado a desempenho. Não havia uma preocupação com o consumo energético, tá? A comunicação dele, como a gente pode ver aqui na figura, ele formava piconets. Eram estruturas de comunicação chamados piconets, onde eu tinha um dispositivo mestre, que é o central aqui, e os dispositivos escravos, até 7 dispositivos escravos que se comunicavam com o dispositivo mestre, uma comunicação ponto a ponto. As piconets elas podiam formar scaternets, eu poderia agrupar várias piconets e formar uma scaternet. Em termos de funcionamento, ele funciona 2.4 GHz, mas eram 80 canais com 1 MHz de largura de banda cada canal. Basicamente, o nível de camada física era isso. Já o Bluetooth Low Energy, o foco dele é totalmente diferente. Há, obviamente, uma preocupação em relação ao desempenho, especialmente no 5.0, tá? Mas o foco dele do Low Energy é o consumo energético. É tentar otimizar o uso da bateria, prolongar
o tempo de vida da bateria justamente pensando em dispositivos, em coisas, na internet das coisas, para que a tecnologia Bluetooth pudesse ser incorporada a coisas que não teriam acesso à fonte, né, de energia contínua, né? O que eu estou falando? A rede pública de energia, né? Então, teria uma bateria alimentando. Então, eu precisaria ter um meio de comunicação que não utilizasse muita energia para transmitir os dados, transmitir os bits na rede, certo? De maneira geral, como é que é o funcionamento do Low Energy? Ele parte do pressuposto que o rádio ele vai ficar em estado latente, em estado de dormência, onde não vai haver um consumo energético, e quando ele quer transmitir, ele abre uma janela, aí liga-se o rádio, ele abre uma janela para transição, certo? No 4.0 eu tinha uma taxa de transição relativamente baixa, de 1 megabit por segundo. O clássico, a versão 3, chegava a 3 megabits por segundo. Né? Então se baixou o throughput para se ter esse ganho energético. O 5, o Bluetooth 5, ele voltou a ter ele chegou a 2 megabits por segundo de transição. As topologias que o Low Energy suporta, e aí eu estou falando da versão 5, é o ponto a ponto, que na versão 4 era a única topologia que ele podia usar, e o Broadcast e o Mesh também, essas topologias de comunicação aqui, elas são suportadas a partir da versão 5. Tá? Como é que é a estrutura de rádio que ele trabalha? Então, no Bluetooth clássico eram 80 canais de 1 MHz cada. No LE são 40 canais de 2 MHz cada, né? Sendo que eu tenho 3 canais reservados para fazer esse sincronismo para os dispositivos saberem em que momento que eles vão transmitir, certo? Que até há um destaque aqui nessa figura aqui, quais seriam os canais reservados para isso. Como é que é a estrutura então de comunicação do Bluetooth clássico, tá? Até a versão 3.0 chamado BR-EDR, né? Basicamente, Bluetooth também é uma especificação bem complexa, ela tem uma série de particularidades que elas não é difícil explicar utilizando o modelo OSI de 7 camadas, tá? Ele tem algumas particularidades que funcionam de maneira um pouquinho diferente do que o modelo OSI, né, utilizado em redes de computadores proporciona, né, digamos assim, especifica, né. No Bluetooth clássico e no LE, vale também, eu trabalho com perfis. A ideia é que quando eu vou criar uma aplicação Bluetooth, eu vou ter que criar um perfil. Esse perfil, ele vai dizer quais camadas que eu vou utilizar, quais protocolos eu vou utilizar. Fazendo uma analogia ao OSI, seria mais ou menos assim, bom, eu vou ter um perfil de áudio, eu vou usar as camadas 1, 2 e 4 do modelo OSI. Né? Eu posso ir pulando camadas, assim, certo? Dependendo da necessidade de comunicação daquele perfil, tá? Como é que é essas camadas, então? Quais seriam esses protocolos tradicionais? Eu tenho a camada física tradicional do modelo OSI e a camada de enlace, que ela é dividida em duas partes, o enlace do modelo OSI. Eu tenho esse controle do enlace, a banda base, que fala basicamente como é que esse enlace vai se comportar, e um protocolo opcional que vai gerenciar um ou mais enlaces, né, dessa banda base. Tá? Isso aqui seria a camada de enlace. Eu tenho, no Bluetooth ele faz uma diferenciação também, tem uma linha divisória entre o que seria host e o que seria controlador. Então, parte das funcionalidades do Bluetooth eu vou implantar no chip Bluetooth, que seria, né, do gerenciamento de enlace para baixo. E parte das funcionalidades, se eu precisar dessas funcionalidades, eu aplicaria, né, eu implementaria elas dentro do próprio computador ou do dispositivo, estaria fora do chip. A ideia do Bluetooth era justamente para baixar o preço, baratear, para ter o chip Bluetooth o mais simples possível. Se eu precisar de recursos adicionais, então eu implemento no aplicativo fora do chip Bluetooth. Né? Então essa linha divide o que é, digamos assim, opcional no Bluetooth.
O L2CAP, o que ele faz esse cara? Basicamente ele trabalha com a fragmentação dos dados e também trabalha com a multiplexação. Então a gente pode até dizer assim que o L2CAP ele faz alguns recursos da camada de transporte, né, em termos de multiplexação, tá? E responsável pela fragmentação dos dados para que eles possam ser inseridos nos quadros Bluetooth que compõem a camada de enlace. E eu tenho as camadas superiores que aí eu posso trabalhar com o emparelhamento dos dispositivos, eu posso trabalhar com descoberta de serviços, enfim, com criptografia, outros recursos que eu necessite implantar. E por último tem as aplicações em si, então vou ter uma aplicação lá para o teclado, mouse, etc, etc, etc. Já o BLE, vocês reparem que a estrutura é um pouquinho diferente, tá? Aliás, bem diferente, tá? O que a gente, o BLE já começa mudando pela camada física, né? A camada física, né, são os 40 canais, né? Eu tenho a camada de enlace, né, o link layer, tá? Reparem que aqui também faz parte do controlador, até o host controller interface, tá? Até aqui a gente pode dizer, tirando a camada física, a estrutura de camadas ela é igual ao Bluetooth tradicional. Obviamente a camada de enlace ela é diferente do Bluetooth tradicional e a camada física ela também é diferente do Bluetooth tradicional, certo? Aí eu tenho nessa linha divisória que faz a diferenciação do que vai ser implantado no chip e o que vai ser implantado na aplicação, enfim, no dispositivo em si. Eu tenho um L2CAP, tá? Isso aqui é o Logical Link Control e Adaptation Protocol, L2CAP, tá? Que ele é a única camada que a gente pode dizer que tem a mesma funcionalidade do Bluetooth tradicional. Daqui para cima ele já muda, ele trabalha aí a ideia de perfis, tá? Onde nesses perfis eu posso trabalhar com a parte de segurança, tá? Não existe a ideia de emparelhamento no Bluetooth, no Low Energy, né? Eu posso trabalhar, o Security Manager trabalha com a parte de criptografia, enfim, o que eu queira implementar. E aqui tem os perfis, né, de atributos e de acesso. Eu defino o que vai ser acessado, né, que recursos daquele dispositivo vai ser acessado, tá? E os atributos, tá, que vão ser acessados, certo? Resumindo, mais ou menos assim, tentando resumir essa ideia os GAT, né, os perfis do BLE, mais ou menos assim. Eu vou precisar, sei lá, eu tenho um wearable que vai fazer o batimento cardíaco, então eu vou desenvolver um perfil, né, o que eu preciso para fazer um monitoramento de batimentos cardíacos. Bom, eu vou ter que ter um atributo que vai ser a medição do batimento cardíaco. Eu posso ter um outro atributo que vai dizer qual é o estado da bateria. Eu vou ter um outro atributo que eu vou dizer qual é o nome daquele dispositivo. Eu vou ter um outro atributo que talvez vai medir a pressão também. Enfim, e aí eu defino esses atributos. É uma espécie de, até como é que eu posso dizer, um encapsulamento, assim, uma interface, assim, onde eu digo o que eu vou poder ler, certo? E definido esses perfis, né, esses atributos que eu vou dizer para aquele serviço que eu queira fazer, eu vou usar esses protocolos, certo? E as aplicações, aí o que acontece? As aplicações, elas vão acessar esses perfis. Tentando fazer uma comparação com o modelo OSI, esses perfis de acesso genérico e atributos genéricos, eu posso dizer que são uma espécie de socket lá que eu tenho na camada de transporte, onde a aplicação vai acionar esse perfil, esse socket, que aí vai fornecer os atributos daquele dispositivo, tá? Essa é a estrutura bem simplificada do BLE, tá? Ok, né? Mas por que eu vou usar o IP, né? Porque Bluetooth, eu comunico com tudo ali, né? Funcionando bonitinho, mas por que eu vou querer botar IP nisso se funciona tão bem o Bluetooth?
Vocês já conseguiram acessar um dispositivo Bluetooth diretamente, né, de uma outra rede? Né? A comunicação Bluetooth tá sempre no mesmo enlace, né, de um celular para um notebook, de um celular, smartphone para o dispositivo, para o meu rádio. A comunicação é sempre direta, não tem saltos. Então isso dificulta. Se eu quero que, digamos, de uma outra rede, digamos, eu estou na minha casa, eu quero de outra casa acessar diretamente aquele dispositivo, eu não vou conseguir, eu vou ter que acessar o celular, ou aquele recurso que tem o Bluetooth, que esse recurso indiretamente vai me fornecer acesso ao dispositivo. Tá? Então eu tenho essa limitação no Bluetooth, né? Eu não consigo trabalhar com o roteamento. No Bluetooth não existe o roteamento. E aí eu poderia implementar uma forma de eu tentar fazer essa comunicação, né, de qualquer lugar do mundo com aquele meu dispositivo Bluetooth, tá? Seria ou desenvolver um protocolo Bluetooth que pudesse ser roteável, né? Ou trabalhar com um gateway, né? Fazer um gateway que ele vai fazer essa conversão dos dados do formato do quadro Bluetooth para um quadro que vai ser suportado pelo protocolo IP, né? Pela pilha TCP/IP normal, né? Ou outra alternativa é usar o 6LoWPAN. O 6LoWPAn, então, né? Aqui o 6LoWPAN, na verdade, ele é um protocolo, tá? Que ele faz uma adaptação, que ele permite que uma rede TCP/IP ali com IPv6, né, somente com o protocolo IPv6, ele possa se comunicar com dispositivos Bluetooth, ou aqui no caso com os 802.15.4, ZigBee, tá? Esse é o objetivo do 6LoWPAN, que eu tenho lá uma aplicação Bluetooth, que as camadas inferiores do Bluetooth, aqui no caso, né, o link layer aqui, né, a camada de enlace, a camada física, né, elas possam receber dados, né, via padrão TCP/IP, tá? Só para complementar, o que seria o gateway, tá? O gateway, então, basicamente seria esse processo aqui. Eu tenho aqui uma aplicação ZigBee, que é um exemplo que eu peguei, tá? Onde eu vou ter um gateway que ele lê em ZigBee e ele converte para a pilha TCP/IP. Então, isso aqui é mais custoso, né, de fazer essa conversão. Aqui o meu gateway ele precisa mais processamento. Vai até contra a ideia de consumo energético, né? Eu tenho que despendo mais energia para fazer essa comunicação. O que seria o 6LoWPAN no BLE, tá? Primeiramente, o 6LoWPAN ele não foi pensado para o BLE, tá? Ele foi pensado para o ZigBee, o 802.15.4. Né? Esse era o objetivo de fazer o 6LoWPAN, né? Só que com o passar do tempo, quando surgiu o padrão LE ali 2011 por aí, o Bluetooth 4.0, né, com esse enfoque em consumo de energia, nesse foco em internet das coisas, pensar, eu também tenho que pensar numa solução, né, de que o mundo TCP/IP converse com esses dispositivos diretamente. E aí surgiu a especificação para BLE também, somente para BLE, não para o Bluetooth tradicional. E aí, o que ele faz, o 6LoWPAN para o BLE? Tá? Ele utiliza o recurso do L2CAP para fazer isso. Tá? Esse protocolo ele é essencial aqui, essa camada aqui, para fazer o funcionamento do 6LoWPAN no BLE. O que acontece então? Olha só, aqui eu teria uma estrutura, à esquerda aqui uma estrutura Bluetooth tradicional, né, comunicação Bluetooth tradicional, e onde eu aplico o 6LoWPAN, o que ocorre? Eu vou ter uma aplicação TCP/IP, né, vai descendo, aí eu tenho a implementação 6LoWPAN que vai fazer o que? Ela vai pegar esses pacotes IPv6 e vai enviar para o L2CAP, que aí vai fragmentar e inserir, mandar para as camadas inferiores para transmissão via Bluetooth. A grosso modo, o 6LoWPAN, o que ele faz? Ele, digamos assim, ele compacta o pacote IP. Compactar o que é? Ele assume alguns valores padrão
em alguns campos do IPv6, e ele também ele faz uma simplificação do endereço IPv6, né? Ele parte do pressuposto que eu vou usar um prefixo de rede no IPv6, e aí, em vez de eu enviar todo o endereço de 128 bits do IPv6, eu vou lá e mando, né, só converto, diminuo para, acho que são 40 bits, agora eu não lembro de cabeça, né? Então, o Syslov BLE, né, implementado nessa RFC ali, e ele está disponível a partir da versão 4.2 do BLE, tá? Essa 4.2, se eu não me engano, é ali por 2014, então não faz tanto tempo assim, tá? Quais são as mágicas, então, que o Syslov PAN para o BLE faz, né? Ele fragmenta, né, os pacotes IPv6 e compacta, né, os cabeçalhos para o payload do quadro BLE. Tá? Qual que é o payload? Qual que é a carga de um quadro BLE? Tá? Ele é 255 bytes, pessoal. Né? O Ethernet tradicional são 1.500 bytes aproximadamente. Né? Com Jumbo Frames, 9.000 bytes. No BLE, 255 bytes. Considerando que o cabeçalho mínimo do IPv6 contém 40 bytes, aqui a informação está errada, tá? São 40 bytes, né? Pensa, né? Eu tenho 40 bytes só do IPv6 sem TCP, mais 20 do TCP, 60 bytes, me sobram 190 bytes de dados. Né? Começa, se eu tentar botar um cabeçalho IPv6 completo, né, eu acabo sobrando pouco espaço, né, para a aplicação, para enviar os dados da aplicação. Como é que ele faz essas mágicas do Syslov BLE? Ele basicamente usa o L2CAP para fragmentar os pacotes IPv6. Ele faz a compressão do cabeçalho IPv6, que é o HC1, é o Rede Compression 1 do Syslov PAN. Né? Como é que ele faz essa compressão? Ele reduz o tamanho de 40 bytes para 4 bytes, certo? Ele omite campos desnecessários para redes BLE, então o cabeçalho IPv6 ele já é menor, a gente vai ver que em relação ao IPv4 ele já é um cabeçalho mais limpo, né? Com menos campos, mas ele ainda assim ele omite alguns campos e assume alguns valores também como padrão, né, no cabeçalho. Aí não precisa enviar esses campos para o quadro Bluetooth. Né? Aí olha só, ele reduz o tamanho do endereço IPv6 de 128 para o tamanho de 48 bits do BLE. E o Syslov BLE, assim como o Syslov PAN, né, para ZigBee, ele faz a compressão também de cabeçalhos UDP, que é o HC2 aí. Mas por que vocês talvez se perguntam, né? Pô, tem pouca implementação em IPv6, né? Por que não IPv4? Por que só IPv6? É pouco utilizado. Quem que utiliza na prática? Né? Hoje, um terço da internet só trabalha em IPv6 ainda, né? O Brasil também está nessa faixa de um terço da internet. Por que não IPv4? A resposta é muito simples. Não tem mais IPv4. Falar em internet das coisas, a gente está falando em dezenas de bilhões de dispositivos hoje, né? Tem as previsões do Gartner lá para 50 bilhões de dispositivos daqui a 6, né, até 2025, se eu não me engano. Não tem mais. Não suporta. IPv4, 4 bilhões de dispositivos aproximadamente, vai faltar endereço, já está faltando. Né? Além disso, tem outras vantagens do IPv6. Já tem nessa questão óbvia do esgotamento, tá? É que como ele tem menos campos, ele é mais fácil de compactar, né, em relação ao IPv4. E ele também trabalha com cabeçalhos de extensão. Tá? Que seriam esses cabeçalhos de extensão? Basicamente, campos que são obrigatórios no cabeçalho IPv4, e um exemplo clássico é a fragmentação. Né? No IPv4 lá tem um campo para fragmentar, um campo para dizer se tem mais fragmento, um campo se é para dizer que não é para fragmentar, um campo para o último fragmento. Isso não existe lá no IPv6. Né? Se eu precisar fragmentar, né, aquele pacote, se for um pacote que tiver mais de 1.500 bytes, se eu for botar num frame Ethernet, aí eu vou adicionar um cabeçalho de extensão de fragmentação. Né? Além disso, tem um outro recurso bem legal do IPv6 que é o NDP, tá? Que é a descoberta de vizinhança ali de vizinho
do IPv6, que ele permite uma série de coisas, de eu criar rotas automaticamente, de fazer autoendereçamento, e aí o próprio dispositivo Bluetooth ele pode se endereçar a partir do endereço MAC. O autoendereçamento, de uma maneira bem simplificada, ele parte do pressuposto que cada dispositivo que se conecta à rede, ele cria o seu próprio endereço. Ele consegue entrar na rede e criar um endereço para si, e todos vão saber esse endereço, né? Vão conseguir se comunicar com esse endereço. Não preciso ter um servidor DHCP onde eu vou requisitar um servidor que vai controlar aquele endereço, né, a validade, enfim. Né? Ele se monta e aí com o NDP os dispositivos Bluetooth eles fazem esse autoendereçamento também. Aqui uma comparação do IPv4 para o IPv6, né? Olha só aqui então IPv4, né, eu tenho aqui cada linha, cada palavra equivale a 4 bytes, então eu tenho 20 bytes do IPv4 e aqui são 40 bytes do IPv6. Só que repare, né, que obviamente o tamanho, o grande tamanho do IPv6 são os campos de endereçamento. Olha só, eu tenho só 2 palavras para outros campos, enquanto que no IPv4 são 3 palavras. Olha só, são muito mais campos no IPv4 do que no IPv6. Isso também é um ponto favorável. Tá? Sobre a prática, então, a ideia também, além de eu falar bastante ali sobre o 6LoWPLE, é mostrar um exemplo prático ali de como funciona, como é que a gente implementa, né, o IPv6, né, no Raspberry e no Linux. Tá? A ideia é fazer uma conexão ponto a ponto, até porque as versões Bluetooth, tanto que eu estou usando no meu Note quanto no Raspberry, são a versão 4.2, então não tem como trabalhar com outras topologias, e a comunicação entre eles vai se dar através do 6LoWPLE. Tá? Quem quiser ver os resultados e ver a implementação, tá? Também tem nesse trabalho aqui disponível. Tá? Foi um trabalho feito na FTech no ano passado e apresentado no ERAD do ano passado. Inclusive lá no ERAD tem um vídeo mostrando passo a passo também como se faz isso. Tá? Então vamos lá, deixa eu só fazer aqui a transição, aqui só um minutinho. Aqui, joga para cá. Então vamos lá para o terminal, né? Então, eu deixei 2 abas abertas, uma com o Raspberry aqui, né? E outra com o Linux aqui. Então aqui, ó, a aba da direita é o meu Linux, né? Aqui o Linux rodando. E aqui eu tenho a aba do Raspberry, né? Aqui o Raspberry funcionando aqui. Então o que eu vou ter que fazer basicamente, tá? Eu até deixei os comandos ali, né? São esses comandos que a gente vai ter que rodar aqui, olha só, até vamos voltar aqui e mostrar aqui só para vocês terem uma ideia do que a gente vai rodar. Então, ó, são 5 comandos no Raspberry e 5 também no Linux. Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, vamos voltar aqui. O que nós temos que fazer? Os comandos nós temos que dar tudo como root. Então, já vamos até deixar os 2 ambientes como root. O que nós vamos fazer? Ó, o primeiro comando aqui, eu já deixei os comandos copiados. Esse primeiro comando, então, ele reseta as configurações Bluetooth, tá? Para não ficar nenhuma configuração sobressalente. Esse comando aqui, ele sobe o módulo de 6LoWPAN para Bluetooth. Esse comando aqui, ele habilita o 6LoWPAN, tá? No Linux. Nós temos mais 2 comandos para dar, né? Que é o anúncio do dispositivo, que seria esse, certo? E depois o endereçamento IPv6 para o dispositivo, tá? Só que antes de fazer o anúncio e endereçamento, nós precisamos subir a outra interface, fazer o mesmo comando, né, habilitar o 6LoWPAN no outro lado, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora lá no Raspberry e vamos repetir os mesmos comandos. Ó, já vou até copiar os 3 comandos aqui, vou colar aqui, ó, Enter, habilitei, né, o 6LoWPAN no Raspberry.
Bom, agora eu vou optar, né? Eu posso definir esse como o Linux como o anunciante, né, do Bluetooth, tá? Ele vai anunciar que ele quer fazer uma conexão, tá? É mais ou menos quando a gente aparece o dispositivo lá no nosso smartphone, a gente clica que quer conectar nele. Esse comando basicamente ele anuncia que ele está disponível, tá? Esse comando é o que, quando a gente vai pesquisar os dispositivos, ele anuncia, né? Ele anuncia que está na rede, aí a gente vai lá, busca, né? Quando vai conectar um dispositivo, a gente vai lá, busca, né? Faz um scan na rede. Para a gente conseguir escanear, a gente tem que anunciar, esse comando anuncia, tá? Então, vamos anunciar, deixa eu ver, pode ser no Linux mesmo. Então, ó, vou anunciar, certo? Eu estou anunciando, né? Só que antes disso eu tenho que ver qual que é o endereço MAC dele, né? Então HCI 0, porque eu vou ter que agora no Raspberry mandar conectar. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que mandar agora lá no Raspberry conectar nesse dispositivo. Qual que é o comando para conectar aqui então? É esse aqui, é esse comando aqui que eu vou dar no Raspberry, certo? Só deixa eu confirmar, ó, o que eu vou fazer? Eu vou escrever dentro desse arquivo para conectar nesse dispositivo aqui. Só vamos ver se é o mesmo aqui. Não, é 5C E0. Então, vou vir aqui, vou copiar. Então, vamos voltar aqui e vamos apagar o... E vamos colar aqui, ó. Beleza. Em tese, agora ele subiu uma interface, ó. Reparem que tem a interface BT0, ó, que está falando inclusive que é Link 6 Low Pan. Eu não mostrei antes, esqueci de mostrar antes que não tinha essa interface. Quando um lado anuncia e o outro conecta, ele sobe a interface BT0. Mas aqui vocês podem perceber que ele está, né, mostrando que é um Link 6 Low Pan aqui, né? A mesma coisa se eu for lá no Linux, ó. Reparem que está aqui. O que falta fazer agora? Falta a gente endereçar ele para ver se de fato vai funcionar, né? Então, vamos fazer aqui, ó, vamos dar um IP adicionar, vamos botar um IP-6, né, já para dizer que adicionar, vou adicionar o endereço à mão, eu poderia usar o NDP, mas não é o caso aqui, a gente não precisa. Então aqui vamos, Raspberry pode ser o 1/64 e eu vou dizer que eu quero colocar lá no BT0. E vamos fazer a mesma coisa no Linux, né? Então IP-6, então café, esse aqui era o 1, né? Pode ser café 2, se eu estou trabalhando com endereçamento IPv6, deve BT0. Para IPA, se eu der um IPA, olha só, está aqui endereçado café 2. Aqui, vamos ver no IPA, está aqui endereçado. Se eu tentar pingar, olha só, esse aqui será o café 2, então vamos pingar o café 1. Café 2.1. Tá aí pingando, tá? Tem algumas coisas interessantes que a gente já testou, pessoal. O Bluetooth ele tem um throughput menor que o Wi-Fi, obviamente, mas ele é muito mais estável. O jitter dele ele é bem mais estável que o Wi-Fi. Tá? Ele é muito baixo ali a estabilidade dele, tá? Deixa eu ver o que a gente poderia testar aqui também. Podemos dar um imperf aqui, né? Vamos deixar pingar aqui, ó. A gente pode testar o imperf aqui. Vamos ver se tem imperf aqui. Deixa eu ver imperf. Tem imperf, então vamos testar o imperf só para fazer um teste, ó. Opa. Não, esse aqui é a interface. Então vamos digitar aqui. Vamos subir o Raspberry como servidor. Então imperf-s. O imperf que faz? É um testador de rede. Ele testa throughput, enfim, eu consigo testar a rede. -S para dizer que esse lado vai ser servidor, V para ele trabalhar com IPv6, o E e o U para ele trabalhar com UDP, até para ficar mais fácil, porque ele já tem o recurso da compressão. Então, subir o servidor ó, na porta 5001. Vamos subir o cliente agora, então, IPerf -e, não, aqui vai ser
Tá, aqui vão IPv6, UDP e o cliente, se esse lado era o café 2, então aqui vão fazer o café 1, que é o RASP. Então, ó, tá trafegando aqui, ó, no RASP ele já tá fazendo alguma coisa. Olha só, vamos ver se ele vai retornar alguma coisa. Aqui, ó. Ele mostrou, ele enviou 281 datagramas, ó, com uma velocidade média, um throughput, né, uma largura de banda, mais ou menos 350 kilobits por segundo. Aqui vamos ver se ele mostra as perdas aqui. Ó, ele perdeu 1%, ó, recebeu 379 de 383, certo? Nesse teste que a gente fez. Então, pessoal, vamos aqui, né, esses foram os comandos que foram utilizados, né, ó, no Raspberry e no Linux aqui. Agora não sei se eu inverti, tá? Mas fica à disposição ali de vocês, se vocês quiserem testar. É um teste bem legal. No trabalho ali que eu comentei do ERAD tem alguns resultados, tá? Teve alguns serviços que funcionaram, só que dependendo, por exemplo, se eu não me engano, o HTTP funcionava, mas dependendo do site que tu ia acessar, caía a conexão. E aqui algumas referências, então, né, que embasaram este trabalho. Certo, pessoal? Agradeço mais uma vez a oportunidade aí. Tenham todos um ótimo dia Linux aí, tá, pessoal? Valeu, um abraço.